Gi, eu te convidei, agora você clica em aceitar, por favor. Aí, isso. Vira Esse aqui é a cama. a Peraí. câmera para você. Aí, isso. Às vezes eu dou umas apanhadinhas também. Bom dia a todo mundo que está chegando aí, quem já chegou. Bom dia, Gi. Bom dia. Deixa eu ver seu áudio, como é que tá. Aumenta só um pouquinho, Gi, pra gente... Ô, se é o meu, deixa eu ver se é o meu. Tá me ouvindo? Agora sim, eu acho que era o meu que estava um pouquinho baixo. É o Bem-vinda a mais meu. um café terapêutico. Que bom que você está aqui. Eu estou muito feliz. Sejam muito bem-vindos para quem está chegando aí. Aqui nós compartilhamos momentos de reflexões, momentos de superações, né? De tudo que nós passamos em nossas vidas. Tem uma transformação, né? Tem um porquê, um pra quê. E o céu marca encontros incríveis. E marcou esse encontro incrível com pessoas que estão aí na live chegando, que vão assistir depois. Marcou esse encontro incrível com a Gislene. A Gi me viu crescendo. Ela tem esse rostinho assim, belo, de novinha, mas ela me viu crescendo. Né, Gi? E eu estou muito feliz dessa oportunidade, agradecida a Deus, agradecida a Caroline Tonhon, que já está na live, que te desafiou para estar aqui hoje. Muito obrigada, Carol. E bem-vindos a todos vocês que estão aí nos assistindo. Fiquem ligados, a Gi tem um testemunho lindo, né? Desde quando ela me viu crescendo, né, Gi? Depois eu me mudei para São José dos Campos e a gente não se falou mais, né? Mas só que chegam os pedidos de orações, né? Muitas vezes para nós. E com certeza tem pessoas que intercedem por nós e às vezes a gente nem sabe, né, Gi? Você foi uma das pessoas, você e sua família, que esteve em nossas orações. E eu sei que o Senhor marcou esse encontro nesse dia. Amém. E eu quero te ouvir. Se apresente para o pessoal que não te conhece, Gi. O nosso café terapêutico é chique, viu? Vai além até do Brasil. Tem gente de fora que nos acompanha, isso mesmo. Que às vezes estão desafiados para participar conosco. E eu estou muito feliz. Hoje a Gi é lá de Araçatuba, né? Hoje Araçatuba não tá tão quente, né? Sem falta, pessoal. Araçatuba é quente, 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 quente. Mas hoje não tá tão, né? Hoje aqui em São José eu queria fazer a live até de coberta, de tão frio que tá aqui. E aí, como é que tá, gente? Se apresente pro pessoal. Deixa eu deixar você falar um pouco. Bom dia a todos, a paz do Senhor para todos que estão aí, né? Um prazer, Érica, poder participar. A gente vê, saudades, né? Saudades, verdade. Então, acompanhei o congresso um pouco, né? Aí de vocês, vi você lá do lado da Keila, da Noemi, da pastora Noemi. Bacana. Bom ver assim, né? Na obra do Senhor. Amém. Né? Conhecida mais como Gi, né? Por aqui. Gi. Na igreja Tia Gi, para muitos, né? Eu ainda sou a Tia Gi, porque nós ainda fazemos parte da liderança, né? Então, conhecida como Tia Gi, Tio Marquinho, né? Os famosos aqui da sede, como dizem aqui. Mas moro aqui em Araçatuba, né? Sou casada há 31 anos, né? Com o Marcos, e Deus nos presenteou com 2 filhos, né? Maravilhosos, né? Que é a nossa eterna Juliana, eterna Ju, e o Luiz Fernando também, que é uma bênção nas mãos do Senhor também, tem sido muito usado, né, na obra do Senhor. É um menino que adora, que ministra, e Deus tem usado muito ele, né? E a Ju, né, é uma menina que ficará para sempre, né, em nossos corações. Vou deixar aqui um pouquinho o meu testemunho, né, contar um pouco do que Deus tem feito, né, nas nossas vidas, né, e
relatar um pouquinho de como foi que aconteceu tudo, né? E como eu consegui, né? Ainda veio, né? Dentro do processo da superação, mas eu posso dizer que Deus, né, já praticamente, assim, a obra está completa, né? Porque hoje já não dói tanto, né? Hoje é mais, assim, a saudade, né? Então, para quem não me conhece, né? Eu tive uma filha, né? A Juliana, e, e Deus... foi uma menina que sempre foi uma bênção nas nossas vidas, uma menina muito dedicada às coisas de Deus também, participativa de tudo, né, da igreja, uma menina que ela sempre gostava, eu sempre conto também dela para muita gente que eu conheço, que eu converso, que eu lembro quando ela era pequenininha e às vezes o Marcos chegava tarde do plantão e a gente não conseguia ir na igreja, né, por causa do horário. Então ele preferia, chegava às vezes 7h30, assim, e eu falava para ela, hoje a gente não vai poder ir para a igreja, hoje o pai vai chegar tarde. Aí tinha uma igreja pertinho da minha casa, assim, que era quadrangular. Ela vinha, se arrumava, tomava banho, eu falava para ela, onde você vai? Ela era pequenininha. Ela passava, eu vou ali da igreja, eu não vou ficar em casa, não. Aí ela pegava a Bíblia dela e ia para a igreja com a Beatrizinha, com a Ivonete, e ela ia para a igreja para não ficar em casa. Então, uma menina muito, muito dedicada às coisas de Deus. E aí, depois, né, ela conheceu o Vinícius, e resumindo, né, ela conheceu o Vinícius, e eles construíram uma vida juntos, namoraram, né, bastante tempo. Depois, aí fizeram o casamento do sonho. Deus realizou cada detalhe na vida dela, né? Tudo que ela pedia para Deus, porque ele falava para ela assim que ela tinha uma intimidade com Deus assim formidável, né? Eu lembro quando ela era pequenininha também, uma vez eu levei ela no otorrino, e o otorrino falou que ela ia precisar fazer uma cirurgia, porque as abelhas dela se encontravam, né? E ela tinha era muito grande, né? E ela falou assim, eu não vou operar coisa nenhuma. Ela orou e Deus curou ela. Ela não precisou de cirurgia. Então era uma menina muito especial, uma menina assim muito, 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 muito íntima com Deus, né? Ela tinha uma liberdade de pedir as coisas do Senhor formidável, né? E aí ela conseguiu realizar o sonho dela de casar, de construir uma vida com o esposo dela, né? Comprar o apartamento, né? Isso é para resumir, para ver vocês verem como que Deus, né, faz na vida, né, da pessoa. E no ano de 2020, em outubro, né, Deus recolheu meu pai, né? E eu passei por um período muito difícil, né, nesse tempo, né? Eu passei, porque por mais que a gente faz, a gente acha que não faz nada, né? Por mais, então, assim, veio aquele sentimento de, falar assim, por que eu não fiz mais? Por que eu não fiz mais? Então, eu fiquei meia mal, assim, passei um período muito difícil, e ela preocupada comigo, né? E aí, em fevereiro de 2021, né, se eu não me engano, foi no dia 17 de fevereiro de 2021, teve um congresso aqui em Araçatuba, na sede, e eu estava muito triste mesmo, e eu estava tão triste que eu não conseguia nem chorar, e ficava questionando com Deus muita coisa, né? E naquele congresso, Deus trouxe uma pessoa para ministrar, um pastor, e naquele dia ele falou que Deus tinha mandado ele ali por causa de alguém, que Deus ali ia curar passado, ia curar dores, ia curar aquilo que você sentia culpada, né? E Deus ia trazer uma nova alegria para você. E naquele dia eu pedi para o Senhor, Senhor, me permita chorar na tua presença. E foi assim incrível que quando eu falei com o Senhor sobre isso, eu comecei a chorar e eu não parava mais. E aquela palavra falou tão forte no meu coração, eu senti o alívio e a cura naquele momento. E naquele mesmo dia, né, acabou o congresso, o que eu fiz? Eu peguei meu celular e liguei para minha filha. E falei para a Ju, você não sabe o que aconteceu. E contei para ela a experiência que eu tinha tido ali com Deus. Ela falou assim, mãe, eu estou tão feliz por você, tão feliz. A mãe não sabe o tanto que eu orei pela mãe, né, para que Deus fizesse essa obra na mãe, né, porque eu não aguentava mais ver a mãe triste assim. E eu peguei e falei para ela, falei assim, filha, eu estou muito bem, Deus falou muito comigo,
eu consegui chorar, a mãe tá se sentindo tão bem, e eu tô muito feliz. Ela falou assim, mãe, então você tá bem mesmo? Aí eu falei, tô bem, você pode ficar tranquila que eu tô bem. E ela falou para mim assim, nossa, mãe, agora eu tô aliviada, porque Deus ouviu a minha oração. Isso foi por telefone, né? Então eu fiquei muito feliz. Aí passou uns dias, aí ela teve Covid, né? Ela foi positivo ao Covid dentro desse período, né? Depois do dia 17, né? Eu não lembro exatamente a data, ela positivou, né? E estava tudo bem, né? Tava tudo bem, tava caminhando, ela estava bem, né? Tomando os medicamentos, eu falando com ela todos os dias, com o meu genro, e estava tudo certo, né? Mas aí, quando foi no dia 8 de março, eu falei, mandei uma mensagem para ela, né, por ser o Dia das Mulheres, logo cedo, né? O pai dela também mandou e ela não me respondeu. E aquele dia, no final da tarde, eu falei para ele chegou do serviço, aquele dia meu sobrinho tinha vindo tomar um café comigo, meu sobrinho Hugo, e eu também não estava muito bem naquele período, eu estava sentindo muitas coisas, assim, uns mal-estar, umas coisas, eu acho que o meu instinto de mãe já estava sentindo algo, porque eu estava sentindo algumas coisas muito fortes dentro de mim, assim, em relação à minha saúde. Eu tinha dias que eu chorava, eu chegava em casa, eu deitava na minha cama e eu chorava, e eu falava pro meu filho, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não consigo entender o que está acontecendo comigo. Eu saía de carro com o Marcos, eu sentia mal-estar no meu estômago. Aí eu sentia um cansaço no meu peito que eu não conseguia entender. Aí eu sentia fraqueza que eu não conseguia entender. E eu falava pro meu filho, acho que a mãe vai morrer, porque eu não consigo descobrir o que eu tenho. Eu cheguei ao médico, fazia vários exames e não tinha nada. Eu falei, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não dormia bem à noite, eu não conseguia ter uma noite tranquila. Era aquela, assim, eu tenho misericórdia, né? Aí eu achava assim que era pela Ju estar, né, com Covid, mas sabendo que estava tudo bem, mas orando e pedindo para o Senhor, né? Senhor, cuida da minha filha, né? Toma conta dela, porque eu passei pelo Covid, né? Eu tinha passado em agosto de 2020, né, pelo Covid, e eu estava bem, eu consegui passar bem, eu e o Marcos, né, a gente, né, foi tudo bem. Então, o que aconteceu? Aí no dia 8 de março, ele chegou do trabalho, eu vi que ele estava um pouco angustiado, né, e o Hugo estava aqui ainda, ele tomou um café com o Hugo foi embora, e ele perguntou para mim, você conseguiu falar com a Juliana hoje? Eu falei para ele, não, eu não consegui, ela não me respondeu, né? Aí depois, no finalzinho da tarde, ela me respondeu. Ela só falou assim, Feliz Dia da Mulher, mandou uma flor para mim. Só também. Aí depois, mais tardezinha, eu falei com ela e ela falou assim para mim, eu falei, filha, como você tá? Falei, mãe, hoje eu dormi o dia inteiro, queria só dormir. Aí eu falei, você teve febre? Aí ela falou para mim assim, na mensagem ela falou assim, não passou de 37. Eu pus uma carinha meio assim, né? E tudo bem, deixei ela descansar, que ela falou que ia tomar banho, então deixei ela descansar. E o Marcos chegou e conversou com ela, falou assim, olha, eu mandei uma mensagem para o Vinícius, o Marcos comentando comigo, e falei para ele, você repara a Juliana, vê como que ela tá, qualquer coisa você leva ela para o socorro. E o Marcos aquele dia estava um pouco angustiado. Aí eu falei assim, Marcos, tá tudo bem, porque se ele não tivesse tudo bem, o Vinícius já tinha falado com a gente, né? E aí eu arrumei a janta, nós jantamos, né? Limpamos tudo aqui. E quando foi umas 9h pouco, ela mandou uma mensagem no celular do pai dela, falando que o Vinícius ia levar ela no pronto-socorro, porque ela não estava se sentindo bem, porque as pernas dela estavam formigando e a barriga dela formigando. Aí eu peguei e falei, nega, a Ju mandou uma mensagem para você falando que teve pronto-socorro. Mas até então, tudo bem, né? Normal, eu também fui para o pronto-socorro, né? Teve um dia que eu precisei do pronto-socorro. E quando ele saiu do quarto, ele já estava pronto para ir para Birigui, né? Eu não sei, ele já estava pronto. Eu estava sentada aqui na sala, quando ele veio do quarto, ele já estava pronto. Falou, estou indo para Birigui. Eu não fui, porque eu não estava bem, né? Eu estava com muita dor nas minhas costas. E naquele dia mesmo, na segunda-feira, eu falei para ele assim, falei, olha, amanhã de manhã
Amanhã, na hora, se a Ju não me responder, coisa amanhã, eu vou pegar o carro, eu vou para Birigui, vou ver a Juliana, ela vai me deixar entrar naquele apartamento. Porque eu sempre falava para ela, filha, a mãe quer te ver. Ela falou assim, mãe, semana que vem você vem. Aí já passou, né, o período, agora você não pode vir, nem vem, porque eu não vou deixar você entrar. Né? Você não pode, você está debilitada também, você não está bem de saúde, eu estou com Covid. Se quando você estava com Covid, eu não fui aí. Você também não pode vir aqui. Né? Então ela falou assim, semana que vem você vem me ver. E naquele dia eu falei pro Marcos, eu falei assim, eu vou ver a Juliana. Queira ou ela vai ter que abrir aquele apartamento, aquele portão, eu vou entrar. E o Marcos disse para mim assim, olha, não vai não, porque você não está bem, você não está aguentando dirigir, você não está legal, você está fraca. Deixa que na hora do almoço eu desço lá em Birigui, eu vou lá em Birigui e vou lá e ver como que eles estão. Falei, tudo bem então. Então você vai, porque se eu ficar sabendo que você não foi, eu vou pegar o carro e vou. E aí, quando foi à noite, né, aconteceu tudo isso, aí o Marcos foi para Birigui, e eu fiquei aqui com o Fernando, né, e aquele dia eu estava sentada no meu sofá, e o Fernando do meu lado, e a gente estava ouvindo uns louvores, e a gente comentando sobre os louvores, né, sobre as vozes, pessoal que canta muito, eu e o Fernando comentando, eu estava sentada na ponta do sofá, o Fernando atrás de mim. E daqui a pouco o Fernando. E toda hora, e como o Marcos levou o meu celular, porque o dele estava acabando a bateria, então eu perguntava toda hora para ele: como é que tá, filho? Como é que tá? O pai falou alguma coisa? Ele falou: a Ju vai ser atendida agora e vai ser avaliada. Eu falei: então tá bom. Daqui a pouco ela vai para casa. E tudo bem, a gente ouvindo o louvor. E o Fernando mantendo contato com o pai, né? Aí daqui a pouco o Fernando ele encostou, né, perto de mim assim, do meu lado, e falou assim para mim: mãe, a Ju vai ter que ser entubada. Érica, aquilo foi como uma flecha no meu peito, no meu coração. Foi numa época que tava muitas pessoas, né, falecendo. Foi no pico mesmo da Covid, onde não estava tendo vagas, né, nas UTI, onde não estava tendo... não tinha vaga. Na região aqui não tinha vaga. Mas, assim, como diz meu esposo, né, e meu filho, falou assim, mãe, você não crê que Deus é soberano e que Deus, ele é o dono da vida, e ele que comanda a vida, né, e a morte, nada acontece se não for da permissão dele? Eles sempre falam isso para mim, né? Eu falei, eu creio, porque assim, aquela hora eu não sabia como reagir. E nesse momento que ele falou isso, ele já tinha entrado em contato com meu irmão Kleber, que é muito conhecido lá ele conhece muito seus irmãos, né? Não sei se você se lembra dele, né? E ele entrou em contato com meu irmão e perguntou assim para ele, você está em Araçatuba? E meu irmão falou, estou em Araçatuba. Porque a Gabi não quis ir embora para Araçatuba, porque ele estava morando em Andradina. Eu falei, Kleber, o Marcos falou para ele, Kleber, corre na casa, porque a Lene vai saber que a Ju vai ser entubada e eu não sei o que vai acontecer lá em casa. A Lene não está bem e eu preciso de você lá. E nisso o Fernando já tinha me falado. O Fernando, coitado, meu filho, ele não sabia o que ele fazia. Se ele chorava, se ele orava, se ele me acalmava, porque eu me lancei no chão, em desespero, e comecei a orar e pedir para Deus que não deixasse acontecer nada com a minha filha. O desespero de mãe naquele momento, né? Eu fiquei muito ruim, muito medo. E aí o meu irmão chegou, meu irmão começou a ministrar sobre a minha vida, ministrar sobre a vida da minha filha, e orar e pedir para Deus, né? E eu sempre falo assim, a gente faz aquela oração do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, né? Na terra, nasci na terra como no céu, e a gente faz essa oração, só que quando a gente vê Deus fazendo a vontade dele, a gente questiona, né? Porque às vezes nem sempre a vontade dele nunca vai ser a nossa. É muito difícil ser a nossa. Porque a nossa vontade, se fosse ver, não existiria dores, não existiria, né, lágrimas, não existiria essa separação. Porque a gente não foi criado para isso, né? Então, a nossa vontade, com certeza, nunca vai ser a vontade dele. Porque a vontade dele é sempre perfeita para nós. Ele sempre sabe o que é melhor para nós, né? Só que é difícil você entender isso nesse momento. É muito difícil você
entender a vontade de Deus nesse momento. E eu peguei, entrei em desespero, e aí meu irmão chegou, ele começou a ministrar sobre a minha vida, começou a falar comigo, e eu deitada nesse sofá, largada, e eu só chorava, e ele começou a falar, Lene, ora, minha filha, ora, vamos orar, a gente confia em Deus, né? Deus está no controle. Meu irmão foi começando a ministrar. E quando foi uma meia-noite e meia, mais ou menos, o Marcos esperou o processo da intubação, né? Lá no médico, lá no pronto-socorro, esperou tudo acontecer, o Marcos ministrando, orando também na frente daquele hospital, sozinho, o meu genro também estava lá, só que ele estava um pouco mais afastado, né, por ele estar com Covid, não ficava perto do Marcos, os pais do Vinícius também já estavam lá, todos orando e clamando a Deus ali naquele momento. E aí a médica saiu, conversou com o pai, né? Falou para ele, falou assim, olha, vai ter que ser entubada, o caso dela é grave. A saturação dela estava 40 quando ela chegou naquele pronto-socorro, né? Então, assim, a saturação dela caiu de repente. De repente, ela tava tudo bem, ela tomou café da tarde, ela estava bem. Aí, de repente, a saturação dela caiu. A médica disse que teria que entubar, né, que era o estado dela. Então, o Marcos esperou o processo tudo acontecer e vou ir para casa, né? Porque já não tinha mais o que fazer, né? Ficar lá. Não tinha como entrar, não tinha como ver, né? E ele chegou aqui e falou pra gente, né? Pra mim, eu perguntei pra ele, eu estava sentado um pouco no sofá, assim, e ele chegou e encostou na parede ali da minha sala, e eu falei, né, o que os médicos falam? Como é que ela tá? E ele falou assim, olha, Lene, o estado dela é grave. O estado dela é grave. E aquela hora, ele chorou, né? O meu irmão, o Fernando, chorando. E naquele momento era como se alguma coisa tivesse... alguma coisa estava se desligando de dentro de mim. Era como se estivesse cortando um fio de dentro de mim. Eu senti algo muito estranho dentro de mim. E eu comecei a chorar. E aí eles me deram um calmante, né? Um calmantinho não muito forte. E quando foi Aí eles pediram, né, colocaram eu para deitar um pouquinho, mas na hora que eu deitei, isso já era mais de 1h30, né, 2 horas da manhã, né, e o Marcos deixou o telefone com meu filho, caso o hospital ligasse, porque eles estavam tentando conseguir uma transferência, né, de hospital para ela, né, para levar ela. Então, quando foi perto das 3h30, assim, mais ou menos, o celular tocou e meu filho atendeu. E era meu genro dizendo que minha filha tinha falecido, né? E meu filho recebeu a notícia. E nisso o Marcos tinha levantado antes, né? E eu comecei a escutar um barulho no corredor. E eu falei, alguma coisa aconteceu. Eu levantei. Só que como eu tava assim, meio que, por causa do calmante, né? Eu tava um pouco como que a gente fica, né? Um pouco meio assim, sem noção muito. E naquele momento o Marcos veio ao meu encontro no corredor e falou assim, ela não aguentou. Deus recolheu a ajuda. E eu chorei muito naquele momento, é lógico, né? Foi um desespero total, uma aflição muito grande. Eu não preciso entrar em detalhes, né? Dá para se imaginar, né? Como uma mãe fica, né? Nesse momento, eu perdi meu chão, né? E naquele momento começou a minha luta ali, porque eu sempre falava assim, uma parte de mim foi embora, né? Uma parte de mim foi embora e por muito tempo, né? A gente está em agosto, 2 anos e 5 meses que Deus recolheu a Ju. E dentro desses 2 anos, Érica, e de 5 meses, em nenhum momento Deus nos desamparou. Em nenhum momento eu senti Deus longe de mim. Por muitas vezes eu dizia isso aqui em casa. Eu falei assim, Deus, que Deus é esse? Por quê? Por que minha filha, uma menina tão cheia de sonhos, uma menina de 28 anos, 1 ano e 8 meses de casada, estava apenas conhecendo o esposo dela, estava começando a desfrutar de uma vida que ela sonhou a vida inteira. E eu questionava Deus, e eu falava, por que Deus? Por que a minha filha? Por que eu? Diante de tudo, porque eu tenho muitas coisas, né?
que Deus já fez na minha vida. Esse é um dos, né, dos testemunhos que eu estou contando, porque é um dos testemunhos mais recentes, né, que Deus está fazendo na minha vida. Mas eu falei assim, por que eu de novo, Deus? Eu nunca perdi, assim, mas assim, pelas outras coisas que eu passei. Por que eu tenho que passar por tanta coisa? Por quê? E eu questionava, e meu filho sempre dando uma palavra para mim, meu irmão ministrando, a minha irmã de Ponta Grossa, ministrando sobre a minha vida, né? São pessoas assim que Deus usou, e Deus colocou pessoas, né, para ministrar, muitas pessoas para orarem por mim, né? E eu falava assim, o que adianta tanta oração? Nada vai trazer minha filha de volta. Então, foi um momento realmente de revolta, né? Um momento assim de muita aflição, um momento de muita aflição, de muita dor, de muito questionamento. E muitas vezes eu dizia para o meu filho que, falei, filho, eu não vou aguentar. A mãe, eu não vou aguentar. A mãe vai morrer. Eu quero partir com o Senhor. Eu não quero mais viver aqui. Então, naquele momento, essa dor me deixou tão assim que eu não me preocupava, eu não pensava nele, eu achava que ele tinha que ser forte o suficiente para suportar a minha partida também. E meu filho tem 22 anos de idade, e eu dizia para ele assim, falei assim, filho, ele falou assim, mãe, eu tô aqui. Ele cobrava isso de mim, mãe, eu tô aqui. Eu falei, eu sei, filho, eu sei que você tá aqui, mas eu sou mãe, eu perdi uma parte de mim. Então eu sempre falo assim para pessoas que a gente perder um filho é como se readaptar quando alguém perde um membro, né, uma parte do corpo. Porque por mais que você tente andar, tente se movimentar, aquela parte sempre vai fazer falta para você, né? Então nada preenchia, né? Era um vazio enorme, nada preenchia, não tinha alegria em nada. Eu falava com meu filho, com meu esposo, eu nunca mais vou sorrir, eu nunca mais vou. Eu me culpava por viajar, me culpava por participar de café, me culpava por participar de churrasco, eu me culpava por tudo. Eu falei, não é justo. Eu vivia assim, como se minha filha estivesse me vendo e falasse assim, mãe, como é que você pode sorrir diante de tudo isso? Eu não entendia, né, a dor, tamanha dor, né? Mas em nenhum momento, né, e nesse tempo, Deus veio cuidando, veio trabalhando na minha vida, e um dos versículos que Deus usou, o pastor Aparecido um dia para ministrar, quando em tempo de live ainda, dos cultos, que nós não estávamos podendo ir na igreja, né, o pastor pregou sobre Salmos, né, Salmo 50, o versículo 15, e clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Esse versículo, ele veio nos acompanhando, né, foi um versículo que Deus usou o pastor Aparecido para pregar, ministrar naquele dia, e aquele dia Deus estava ministrando sobre a minha vida e a vida do meu esposo aqui nessa sala. Tamanho foi a palavra, tamanho foi a unção, que eu e meu esposo, nós nos lançamos nesse tapete da sala, e nós chorávamos na presença de Deus, agradecida, porque Deus estava falando conosco naquele momento ali, da esperança, de clamar, porque no dia da angústia, porque quando a gente clama, Ele nos ouve, né? E aí aquele dia Deus falou muito com a gente, e nós tomamos posse desse versículo, né? E dias foram se passando, dias foi passando, e hora eu estava bem, hora eu não estava bem. Fui viajar para Ponta Grossa, na casa da minha irmã, onde me recebeu com muito carinho, né, com muito amor. E ali nós tivemos momentos gloriosos na presença de Deus. Deus foi assim, Deus desceu naquela sala da minha irmã sobre nossas vidas, meu filho ministrando. O meu filho em nenhum momento deixou de tocar seu violão e ministrar a palavra, e ministrar o louvor. E Deus usava meu filho de uma tal forma assim incrível, né? Como Deus usava meu filho e usa, né? Naquele momento ali que nós estávamos passando por aquilo, e nós ficamos ali uns dias na casa da minha irmã, e hora eu estava bem, hora eu não estava, e ficamos um dia na casa do meu irmão também, do Kleber, e pessoas tentando nos ajudar, só que nada preenchia, né? Porque quando eu voltava para o meu ambiente, era forte a dor, né? E Deus foi trabalhando na minha vida, e eu li, uma vez eu estava lendo aqui, Salmo 73, onde Asaf, né, era levita, né, no templo, e eu li aqui como ele questionou, né, como ele questionava
questionava o porquê do ímpio não ficar doente, o porquê que o ímpio prospera, por que o ímpio... E isso falou muito comigo, mas assim, e quando chegou nessa parte, assim, quando ele começou a reconhecer quem é que ele tinha, né? Por que que ele... a quem tenho eu no céu? A quem tenho no céu, se não a ti? Quando ele reconheceu a soberania de Deus, né? E aqui ele fala assim, né? Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, né? Proclamarei todos os teus feitos. E eu li essa palavra e eu falei assim, que bom poder passar por tudo isso, mas perto do Senhor, tendo o Senhor perto de mim. Mas o incrível, Érica, é da forma que Deus trata comigo. E eu tenho um testemunho muito lindo em relação a um coração. Como Deus começou a falar comigo que estava tudo bem, ia ficar tudo bem, e Ele estava no controle. Deus começou a mostrar corações para mim, em lugares improváveis. Em lugares improváveis, lugares que eu nunca imaginei. E Deus mostrava coração, porque todas as vezes eu falava assim, Senhor, está tudo bem? Eu perguntava para o Senhor, está tudo bem? Porque fica aquela angústia, aquela coisa assim, Senhor, está tudo certo, eu estou no caminho certo, né? Prova assim de que Deus, que a minha filha está com ele, Deus nos deu várias. E meu irmão, ele sempre fala para mim assim, vocês são muito privilegiados. Deus tem um carinho tão grande por vocês que eu não sei. Porque as pessoas, elas perdem, assim, perdem seus entes queridos e ficam numa angústia. E Deus, ele mostrou para nós, no dia que a Juliana, na semana que a Ju foi recolhida, o Marcos sentiu de fazer uma oração de entrega da Ju para o Senhor. Porque quando nasce, nós apresentamos para o Senhor. E naquele dia o Marcos sentiu de entregar ela para o Senhor, fazer uma oração, Senhor, nós devolvemos ela para ti. E eu lembro que eu estava tão fraca naquele dia, assim, eu estava sentada numa poltrona e eles pegaram na minha mão e oraram naquele dia. E quando o Marcos terminou a oração, eu não conseguia abrir os meus olhos, porque Deus estava me mostrando ela. Ela estava diante de um lugar muito lindo, e ela estava com uma veste muito branca, e a sua pele, a pele dela brilhava, e os olhos dela brilhavam, porque ela estava contemplando algo muito lindo. E ela tinha um sorriso no seu rosto. E naquele momento eu não conseguia abrir o olho, porque estava tão linda a visão, daquele momento que o Marcos falou assim, Senhor, nós devolvemos ela para ti. E o Senhor me mostrou que a Ju estava nos braços dele, né? E outras provas que o Senhor nos deu, né? Através de um sonho que o Marcos teve, profético também, que Deus permitiu que ele sonhasse, né? E foi uma coisa linda, e esse sonho, quando a gente conta, muitas pessoas choram, porque sentem a presença de Deus, porque Jesus é o noivo, né? E no sonho do Marcos, o Marcos não poderia entregar a Ju para o noivo, porque chegou uma pessoa nele e falou assim, olha, quem vai ter que entregar a Ju para o noivo vai ter que ser o Vinícius. Só que não vai haver mais casamento. Só que o Vinícius vai ter que entregar a Ju para o noivo. Você não pode entregar. Por quê? Ele é o pai, só que ele já não tinha responsabilidade mais sobre ela. Quem tinha responsabilidade sobre ela era o Vinícius. Então, e o Vinícius, no sonho, em sinal de obediência, ele, chorando, ele dizia para o sogro, não tem problema, eu entrego ela para o noivo, em sinal de obediência. E ele chorava, mas ele entregou ela para o noivo. Então, esse sonho foi um sonho muito, porque o Marcos, ele não sonha. O Marcos não sonha. Então, quando ele sonha, é porque Deus está, né? E nesse dia ele contou esse sonho e a gente chorou muito. Todas as vezes que ele conta esse sonho, é algo muito espiritual, né? E aí Deus começou a falar com a gente, comigo, né? Através de coração. Então, todas as vezes que eu falava para o Senhor assim, Deus, tá tudo bem, eu tô tão angustiada. Eu queria tanto que o Senhor falasse comigo, mostrasse um coração para mim, mostrando para mim que tá tudo bem. No momento ali, ele não mostra. Mas aí passa um dia, 2 dias, assim, em qualquer lugar, lugares improváveis, aparece um coração perfeito. Eu tenho fotos de vários corações. Em camiseta, em tampa de Tupperware,
Até no xixi do meu cachorrinho já apareceu 2 vezes lá no fundo, um formato exatamente um coração, igual. Em casquinha de pão, em sabonete no banheiro, paredes, em lugares que eu não estou em casa, em lugares fora de casa, na calçada. São lugares assim que eu não consigo, sabe? Eu falo com o Senhor, eu lembro que eu estava em Ponta Grossa, a minha mãe aconteceu um acidente com ela lá, né, de quebrar o fêmur, e eu fiquei lá uns dias na casa da minha irmã. Eu me lembro um dia que eu estava no banheiro tomando banho e falei pro Senhor, Senhor, faz tanto tempo que eu não vejo um coração. E eu estava numa angústia muito grande de ver minha mãe naquela situação difícil, passou por cirurgia, né, com 83 anos. Falei, meu Deus, que luta, que luta. Foi bem no processo de mudança, que a gente estava querendo, né, nos mudar para Rio Preto, e aquela angústia e tomou conta de novo, e aquela aflição. Eu falei, Senhor, né? Aí ele não me mostrou lá, mas quando eu cheguei aqui em Araçatuba, no sábado, a família do meu esposo estava numa área de lazer. Eu vim para casa, tomei um banho e fui lá porque o Fernando estava lá, eu queria muito ver o Fernando, e sentei numa cadeira e olhei para o chão do nada, conversando, olhei para o chão e tinha uma casca de pão, um formato de um coração, igual, um coração. E eu falei para o Senhor, eu falei, meu Deus. Aí eu contei ali para o Marcos na hora. Eu pedi para ele lá em Ponta Grossa. Eu falei, Senhor, me mostra, dizendo que vai ficar tudo bem, que está tudo bem. E o Senhor me mostrou. E a minha mãe, hoje ela está aqui em casa, né, recuperada, passou por um processo muito difícil lá. Minha irmã cuidou dela ali, né. Depois ela veio para Araçatuba. Minha mãe está em casa, está andando, está bem, graças a Deus. E Deus nos prova todos os dias que está no controle de tudo, né? Diante da situação da minha filha, hoje eu falei para você no começo, hoje já a dor já não dói, o coração já não dói, mas o coração sente a saudade, né? Eu sempre falava para o Senhor, falei, Senhor, tira a dor, deixa só a saudade, porque está doendo demais. E tinha dias, Érica, que eu não queria me levantar do quarto, né, da cama. Eu ficava no quarto, e escuro, e eu não queria sair do quarto, porque eu tinha medo de enfrentar o dia. Eu tinha medo, falei assim, mas eu vou sair desse quarto para quê? Qual é o objetivo? Para que eu tenho? Que perspectiva que eu tenho mais de vida? E eu, sabe assim, e as pessoas conversavam comigo e falavam assim, olha o seu filho, olha seu esposo, olha as pessoas que estão ao seu redor. Olha as pessoas que precisam de você. E eu falei assim, não, eu só preciso da minha filha. Eu só preciso porque a Ju era o meu elo, né? Forte, menina, era minha amiga, era com quem eu compartilhava as coisas. Então aquilo me bloqueou em sentimentos, me bloqueou em emoções, sabe? Me bloqueou em tudo. Então, assim, o meu filho cobrando de mim. Olha, Érica, o que Deus fez. O meu filho, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas eu vou contar rapidamente. Né? Vou te contar, Gi. Eu desliguei meu microfone porque estava cortando seu áudio. Pode Tá, contar. tá. Meu filho estava num processo de concurso de Barro Branco, lá em São Paulo, né? E meu filho, logo após o falecimento da minha filha, meu filho ele foi fazer essa prova, né? Com lágrimas nos olhos, ele disse para mim, mãe, é a última vez que eu vou fazer essa prova. Se eu não passar, se não der certo, eu desisto. E porque no período que aconteceu, ele parou de estudar, ele não conseguia mais se concentrar, né? E ele não conseguia. E ele, tadinho, a única irmã dele, né? Aquela coisa toda, ele perdeu o equilíbrio ali, ele não conseguia. E ele falou para mim, eu falei, filho, vai fazer a prova. E o meu cunhado estava aqui, meu cunhado orou por ele e ele foi fazer essa prova. E quando saiu o resultado, ele tinha passado na prova do Barro Branco, né? E é uma prova muito difícil, para quem conhece, sabe que é como se fosse para entrar numa medicina, é muito difícil. E ele tinha conseguido passar nessa prova. E aí começou o processo, a gente ficou feliz ali naquele momento. Ficamos felizes, falou assim, nossa, o Fernando, né, Deus tá trazendo algo novo para nós, o Fernando vai conquistar o tão sonhado, né,
trabalho que ele quer, o sonho dele era ser polícia, aquela coisa, todo barro branco e tal. E aí ele fez todo o processo, né, tudo, e quando chegou na parte do psicológico, estava tudo certo, tudo, ele fez um curso, fez tudo certinho, Deus não permitiu que ele entrasse. Deus, ele realmente não entrou, não deu certo. E a gente nos frustra, a gente ficou frustrado no dia novamente, porque foi assim, aquela noite a gente quase não dormiu, ansiosos pelo resultado. E eu lembro que eu e o Marcos estava assim perto da porta do banheiro, o Marcos estava levantando para ir trabalhar, e o Fernando saiu do quarto dele e falou assim, pai, mãe, não deu de novo, eu desisto. Naquele dia nós choramos muito, porque eu falei, Senhor, mais uma vez o Senhor está judiando de nós. Só que a vontade do Senhor sobre a nossa vida não é para nos abater, a vontade do Senhor não é para nos machucar, a vontade do Senhor não é para nos derrubar, não é para nos matar. A vontade do Senhor é porque nós vemos o hoje, mas o Senhor conhece o amanhã. E nós queremos, a gente tem mania, a gente tem o costume de fechar os nossos olhos tudo no que acontece aqui, mas a gente esquece do mundo espiritual. A gente esquece daquilo que Deus está nos livrando. E às vezes o não do Senhor é para livramento. Sempre é para livramento o não do Senhor. E a vontade do Senhor também é não para nós. Nem sempre vai ser sim, né? E aquele dia nós não entendemos o não do Senhor de novo. Falei, mais uma vez o Senhor disse não para nós. E nós nos frustramos, nós ficamos abatidos. Foi um período muito difícil. Meu filho ficou chateado. E só que ao mesmo tempo que ele ficava chateado, ao mesmo tempo ele falou assim, Deus está no controle. Meu filho sempre teve muito essa garra, sabe? Deus está no controle. E sabe, Érica, depois eu comecei a entender por que o Luiz Fernando não foi para São Paulo. Porque foi bem no período onde eu estava me passando pelo luto. Inclusive, quando ele foi fazer a entrevista, a psicóloga falou para assim, então você e sua família estão de luto. Meu filho falou assim, sim, nós estamos. Porque estava muito perto. Estava muito próximo. E como a sua mãe está? A psicóloga perguntou para ele. E ele contou. E aí, o que acontece, Érica? Nesse período que meu filho era para estar indo embora para São Paulo, foi o período que Deus usou mais meu filho para fazer eu levantar daquela cama. O meu filho, ele orava por mim e entrava no meu quarto, abria as janelas e falava assim, mãe, levanta. Mãe, levanta. Então, assim, eu cozinhava porque eu tinha que dar alimento para ele. Eu comia porque ele estava comigo. Porque se meu filho não estivesse comigo naqueles dias, meu marido trabalha fora, trabalha em Birigui. Meu marido ficou um período em casa comigo, depois ele teve que voltar. Eu iria ficar sozinha dentro da minha casa. O que ia acontecer? Eu não ia comer, porque eu comia porque meu filho falava, come, come. Então, assim, eu cozinhava e meu filho falava, mãe, come. Nem que for um pouquinho, come. Toma café, come pão, come fruta, come isso. Então, Deus usou o meu filho naquele momento, porque senão, eu não sei o que teria acontecido. Com certeza eu teria entrado numa depressão profunda, porque eu ia ficar sozinha, eu ia adoecer, porque eu não ia me alimentar. E o Senhor, por isso que eu falo, às vezes a gente não entende o não do Senhor, mas o não do Senhor vem para nos abençoar, vem para nos fortalecer, vem para nos ajudar. E às vezes a gente não quer aceitar o não do Senhor, né? Hoje eu entendo assim que aquele não, quando o Senhor disse assim, não para nós, sobre a cura da minha filha, é porque ele sabia o que aconteceria depois. Com certeza, nós não sabemos, mas ele sabia o que ia acontecer depois da minha filha. Porque a Ju sempre foi uma menina muito ativa, uma menina de academia, uma menina que gostava de trabalhar, uma menina muito assim. A Ju jamais ia aceitar ficar andando com dificuldade, ou respirando com dificuldade, ou ser uma menina limitada, né? Devido ao que aconteceu, né? A intubação. Porque a gente sabe de histórico de pessoas
que hoje tem sequelas gravíssimas, né? Pós-Covid, né? E hoje eu falo com meu esposo, eu falo assim, por que a gente não entende, né, o querer de Deus, o trabalhar de Deus, a gente não entende, mas a gente sabe que sempre é para o bem dos seus filhos. Ele é pai, né? Ele é pai. Érica, eu li um livro, esse livro, O Sofrimento dos Justos, é de um jovem aqui da igreja. Tem uma parte desse livro, né? Que ele fala que ele falou muito comigo nessa parte, seja feita a vontade do Pai. E aqui ele conta quando Jesus estava indo para o Getsemane orar. E a alma dele estava profundamente angustiada e triste. Ele sabia o que estava por vir. Ele sabia, a alma dele estava tão angustiada que ele foi orar. E Jesus colocou o seu rosto em pó e disse para o Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Depois ele voltou, falou para os seus discípulos, se não for possível afastar esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Então ele sabia que aquele cálice ele teria que beber até o fim. É um cálice que ele teria que tomar até o fim, porque se ele não tivesse tomado esse cálice até o fim, hoje nós não estaríamos aqui. Hoje nós não teríamos esse livre acesso com o Pai. Hoje nós não teríamos a nossa salvação. Então era necessário que ele bebesse aquele cálice até o fim. E diante desse cálice do Senhor Jesus, que ele tomou por nós, o nosso cálice é como se fosse um cálice de caramelo, de chocolate. Não é verdade? Então eu digo assim, eu sempre falo, existe o cálice que eu tenho que tomar, existe o cálice que você tem que tomar. Existe o cálice que outras mulheres que estão aqui nos acompanhando têm que ser tomado até o fim. Não pode tomar, porque se Jesus tivesse desistido no meio, ali do caminho, falou assim, não vale a pena eu morrer pela Gislene, não vale a pena eu morrer pela Érica. A salvação não teria vindo. Então Jesus foi até o fim. Então, assim, eu tomei muito essa palavra para mim. Falei assim, então, o que eu tenho que passar, o meu amigo não vai passar por mim. Você não vai passar por mim. O cálice é meu. Seja ele amargo, ou seja ele doce, ou seja ele, né, meio amargo, mas você tem que tomar. Né? Nós temos que tomar o nosso cálice até o fim. E nós temos que seguir a nossa vida até o fim. Porque o Senhor fala, né? Lá no fim, né? Ser fiéis até o fim. Como Jesus falou, até o final dos tempos ele estaria conosco. Ele sempre prometeu que estaria conosco o tempo todo, né? Então, assim, como ele diz lá em Daniel, né? Tu, porém, vai até o fim. Porque lá no fim, nós vamos receber do Senhor a nossa coroa, nós vamos receber do Senhor o nosso galardão. Nós vamos chegar lá no céu e vamos dizer, valeu a pena cada lágrima, valeu a pena cada sofrimento. O Senhor vai dizer para nós, entra, filho, entra, você venceu, você conseguiu, você passou por tudo que passou. Entra e toma posse daquilo que é seu. Então, assim, essa é a nossa esperança, essa é a minha esperança, essa é a nossa esperança. E eu quero dizer aqui para mulheres que estão nos acompanhando, pessoas que estão nos acompanhando, não desista em meio a tantas dores, a tantos momentos difíceis, a tantas notícias ruins que chegam, a tantas dificuldades que aparecem na nossa vida, que nos faz pensar em passar pela nossa cabeça que Jesus nos abandonou naquele momento. Porque lá, quando fala da tempestade, quando Jesus ele está num lugar isolado, orando, e de longe ele contempla os discípulos no mar, dentro do barco, parecendo que eles estavam sozinhos. E vem uma grande tempestade, mas Jesus de longe, ele olha e vê que aqueles discípulos não vão desistindo de lutar. Eles estão remando, eles estão vencendo, eles estão continuando. E Jesus de lá olha fora e olha lá, eles estão continuando. Eles não estão, a tempestade está forte, mas eles estão remando, eles não pararam. E
Jesus está olhando de longe. Então, por mais difícil que seja a situação, que às vezes nós não olhamos e não vemos Jesus ali. Jesus não está aqui. Jesus não está aqui. Mas Ele está nos observando. Ele está nos observando. Ele está. E no momento certinho, Ele entra com a providência e fala, filho, calma, eu estou aqui. Eu estou aqui. Vamos lá. Mais um pouquinho você vai chegar. E Jesus nos permite chegar no porto seguro, ele nos permite sorrir novamente, ele nos permite ver ele em cada detalhe, né? Eu aprendi a ver Jesus não só nas grandes, né, nos grandes momentos, eu aprendi a ver Jesus nos mínimos detalhes, né, do cuidado que ele tem tido sobre a minha vida. Por muitas vezes, né, nós aqui em casa nós ficamos, não vou negar, foi muitas vezes entristecidos, corações abatidos, né, corações, né, chorando, não vou negar, porque é uma filha, né, é uma filha, mas só que em todo o tempo nós vemos Jesus cuidando de nós. E eu lembro uma vez que o Marcos pregou sobre a diversidade, ele pregou sobre a diversidade, e aí uma vez ele falou assim, por que eu estou pregando sobre a diversidade se eu nunca vivi uma tão grande na minha vida? E ele ministrou sobre a diversidade e ele não entendia por que ele tinha pregado sobre isso, porque dificuldades normais nós passávamos na vida. E um dia chegou uma notícia ruim dentro da minha casa, né? Chegou, eu nunca tinha vivido um luto tão próximo, porque o meu pai, ele já estava com Alzheimer, meu pai já estava doente, meu pai já estava com 83 anos, meu pai já estava, né, tadinho, eu sempre falava para o Senhor que eu não queria ver meu pai definhando numa cama, que o Senhor levasse ele ainda, né, eu não queria ver meu pai acamado, e Deus fez, Deus levou meu pai, mesmo com Alzheimer, meu pai ainda sentava, meu pai, né, então, Deus fez assim. Então, agora, quando aconteceu de chegar essa notícia da minha filha, com 28 anos, é difícil você entender. Aí o Marcos começou a entender que um dia da diversidade chega para todos. O dia da notícia ruim chega para todos. O dia daquela, né, do coração triste, né, do dia difícil, a tempestade, ela chega para todos. Né? Mas o importante, Érica, o importante é nós não nos abatermos diante de tanta dificuldade. A gente pode até se abater, mas a gente nunca pode deixar de confiar, né, no Deus soberano, no Deus que realiza sonhos. E o meu filho esses dias falou para mim assim, mãe, como é que você não sonha mais? Como é que você pode dizer que você não sonha mais? Como que você pode chegar em mim e falar assim, eu não tenho mais sonho, não tenho mais perspectiva, eu não quero, eu não tenho mais... Eu estou aqui. Você não fala que não sonha mais. E o Deus que sonha por você? E o Deus que sonha por você? Né? O Deus que realiza sonhos na sua vida. Você ainda está viva. Como que você fala que não sonha mais? Né? Então, assim, meu filho sempre foi um menino muito... me ajudou muito em todo o tempo, sabe, assim, foi um menino que me ajudou a passar pelo processo, porque ele ficava comigo dentro de casa, né, ele ficava comigo, né, e Deus foi tão bom, tão maravilhoso, que hoje meu filho trabalha numa estética aqui na frente da minha casa, né, ele tem uma estética de carro, e ele trabalha aqui na frente da minha casa. Ele trabalha perto de mim, todos os dias ele está aqui comigo, né? Todos os dias ele está aqui. E eu não me sinto sozinha, porque ele está aqui. Então, eu faço almoço para ele, a gente toma café, ele está aqui, qualquer coisa eu chamo ele. E Deus foi tão bom que Deus permitiu que ele ficasse aqui, Deus abriu outra porta. E tirou do coração dele essa questão de polícia, ele não se amargurou por isso, né? E hoje ele entende que Deus tem outros planos sobre a vida dele, né? Que Deus tem para a vida dele não era a polícia, né? Porque meu filho, ele tem vontade de viver o propósito que Deus tem na vida dele. E Deus tem muitas promessas sobre a vida dele e da noiva dele, né? Deus tem chamado na vida dele. E ele fala, mãe, um dia
eu vou largar tudo isso daqui e vou cumprir o ID do Senhor, e vou cumprir a vontade de Deus. A hora que Deus me falar, eu falei assim, ó, é agora, vai, eu largo tudo e vou, né? E eu falei, é isso mesmo, você tem que obedecer, vai fazer a obra do Senhor, né? Então, Érica, hoje, eu olhando para mim, Gislene, né? Eu sou muito grata a Deus, né? Grata a Deus pelo que Ele tem feito sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre poder sorrir novamente, sobre hoje poder compartilhar sobre o que Deus tem feito sobre a minha vida, e hoje eu falo da minha filha, falo do que aconteceu e não choro, você entendeu? Antigamente, assim, eu não conseguia falar, porque doía tanto, tanto que eu me desmanchava de lágrimas, eu não conseguia falar, né? Hoje eu falo porque hoje eu sinto Deus dentro de mim, assim, de uma forma tão diferente, assim, uma paz, uma calmaria, né? Uma tranquilidade, né? Eu vejo Deus, assim, Deus fala comigo através do louvor, através de palavra. Era só a gente acordar um pouquinho triste, assim, o Senhor usava alguém para falar com a gente, né? E o Senhor usou uma vez um irmão para falar com o Marcos, né? Pediu para ligar, porque ele não queria falar por mensagem. Deus usou ele para falar, né? Falou assim, olha, você, se resumindo, né, a palavra, você não pode tocar, você não pode ver, mas mas está lá. E o Senhor diz para você assim, ó, alegra o teu coração e transmita essa palavra para a sua esposa, né? Então aquilo foi muito assim, porque nós tínhamos passado por um momento ali muito difícil, nós estávamos chorando muito, muito mesmo. E Deus tem mostrado para nós todo o cuidado dele sobre as nossas vidas. Me lembro uma noite que nós estávamos muito aflitos aqui também, chorando muito, muito mesmo. E eu estava muito decepcionada, muito triste, que, sabe, várias vezes eu dizia para aqui em casa, eu falava assim, eu vou parar com tudo, para mim não dá mais nada. Eu desisto de tudo, eu não quero mais nada, né? Eu desisto mesmo. Várias vezes saiu da minha boca isso. Mas o Senhor conhece, né? O Senhor sabe, né? O Senhor sabe que lá no fundo, eu queria vitória, né? Eu queria vencer, né? Mas lá no fundo, o Senhor conhece, o Senhor falou assim, deixa ela desabafar, né? Ele é pai, ele sabe, né? Sabe que a gente é chorão mesmo, né? Como filhos, nós somos chorões mesmo, né? E Deus, eu acho que Deus falava assim, deixa ela desabafar, ela tá nervosa. Daqui a pouco ela se acalma, né? E aquele dia a gente estava muito angustiado no quarto, chorando muito mesmo. E no outro dia, meu marido chegou em casa e falou assim, nós recebemos um presente. Eu falei, já vem você com esse negócio, que presente? Não quero presente nenhum. Né? Eu estava tão assim, falei assim, olha, você quer ou não quer o presente? Nós recebemos um presente. Deus está nos presenteando. Eu falei, eu não quero. Eu falei, imagina o que quer. Eu falei, não consigo imaginar. Presente? Né? Aí ele falou assim, nós ganhamos uma viagem para o Rio de Janeiro, 12 dias, tudo pago. Você vai querer ir? Eu olhei e falei, quê? Eu não acreditei, né? Eu falei, não pode ser. Aí ele falou assim, ligou para mim e falou assim, olha, quero levar você a agir com a gente numa viagem de 12 dias para o Rio de Janeiro. Vocês querem ir? Eu falei, aí eu demorei um pouquinho para responder. Eu falei assim, e você, suas férias, como você vai fazer? Eu falei, não, eu antecipo minhas férias. Para mim, tudo bem. Eu falei, então vamos. E a gente foi um tempo muito bom, sabe? A gente sentiu ali Deus cuidando de nós, porque uma noite nós estávamos ali abatidos, chorando, gritando, nervoso, né? Sem saber como fazer, como reagir com tudo. No outro dia, Deus nos presenteou. Assim, então, Érica, assim, como que Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. Como que Deus, ele é maravilhoso. Como que Deus, ele faz coisas para nós assim que a gente não acredita, muito além daquilo que a gente pensa, muito além daquilo que a gente imagina. Né? Então, para vocês, mulheres, pessoas que estão nos assistindo, pessoas que estão aí passando por uma dificuldade muito grande, mulheres que talvez, eu não sei, tenha perdido, né, assim, Deus tenha recolhido filhos, ou que estão aí passando por uma situação que acha que não vai conseguir, pessoas que acham que vai, né, é o fim, né, eu digo para vocês,
não desanimem, fiquem firmes. Deus cuida dos detalhes, Deus, Ele é Deus de detalhes, Ele é Deus, Ele não nos coloca no deserto pra gente e abandona a gente lá, né? O deserto, ele serve para nos amadurecer, para nos fazer crescer, para nos fazer enxergar, né? Que Deus está ali no comando de tudo, né? Nos processos, né? Existe um propósito em tudo. Eu jamais imaginaria, nunca passou pela minha cabeça de estar participando de um momento como esse. Hoje eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade de poder compartilhar, né, o que Deus tem feito na minha vida e dizer como vale a pena permanecer fiel, como vale a pena permanecer na presença do Senhor e colocar o Senhor diante das dificuldades e não focar os olhos somente nos seus momentos difíceis, nas suas dores, mas olhar para o Senhor, porque é dele que veio o nosso socorro, é ele que alivia a nossa angústia, que nos tira da angústia, é ele que nos liberta, né, da escravidão, porque se a gente não tomar cuidado, nós nos tornamos escravos da dor, escravos do problema, e aquilo se torna um ídolo sobre a nossa vida, e nós não conseguimos enxergar o que Deus tem para nós. Porque o sofrimento é tão grande, muitas vezes a luta está tão grande, está machucando tanto, que aquilo se torna um ídolo. E nós não conseguimos olhar e ver Deus na situação. Mas quando a gente começa a ver Deus na situação, as coisas mudam, né? Então, Érica, eu agradeço de coração, né, por essa rica oportunidade de poder compartilhar e dizer para vocês que oraram por mim, vocês que intercederam por mim, pela minha família. Hoje nós estamos bem, graças a Deus. Hoje só nos resta a saudade mesmo da separação, né, a falta que ela nos faz com a sua alegria, mas nós sabemos a esperança, né, de que logo estaremos todos juntos, né, nós poderemos estar todos juntos novamente e nós viveremos uma eternidade com Cristo. Essa é a nossa esperança, por isso nós não podemos desanimar, né, nós não podemos ficar tristes, abatidos, né, diante dos problemas dessa vida, né, e só assim para finalizar, a Carol é uma menina muito especial sobre a nossa vida, né, na nossa vida, na nossa família, nós temos elas como filha. A Manu, ela veio para nos alegrar, a Manu é como se fosse a nossa neta, consideramos ela nossa neta. Deus, olha como Deus faz as coisas, né, Deus preparou todas as coisas. Hoje nós temos a Manu como a nossa netinha do coração, nós tratamos ela como, ela chama nós de vovô, vovó, tio Nando, né? Ela tem um carinho enorme por nós, então assim, é uma menina que está sempre com a gente, e Deus nos permitiu esse elo para que um dia, né, nós pudéssemos, assim, hoje, quantas vezes a Manu veio e me abraçou, e teve um dia, esse tempo atrás aí, eu estava um pouco triste, sim, um pouco angustiada, e a Manu incomodou tanto os pais dela que falava que precisava vir na casa da vovó. Não, mas eu quero ir hoje na vovó. Eu quero ir hoje na vovó. Tem que ser hoje, né? E quando foi à tarde não teve jeito, teve que trazer a Manu. E aquele dia foi tão bom, porque eu tinha lamentado tanto com o Marcos, que o Marcos já sabia que ia chegar aqui em casa e me encontrar daquele jeito, né? E quando ele chegou aqui, ele viu eu sorrindo, eu com a mesa do café posta, com a Manu fazendo a festa aqui dentro de casa. Então, Deus usa a Manu para me alegrar, né? A Manu é uma menina muito especial nas nossas vidas. A Carol, o Renan, são pessoas que Deus colocou mesmo assim como família mesmo, né? E muitos outros amigos, né? Então, assim, eu sou grata a Deus por tudo, Érica. Eu só tenho gratidão a Deus, né, por todo o cuidado que Ele tem. E essa experiência do coração também é muito linda, que Deus faz comigo através dos corações, porque o coração, ele é amor, né? Amor, vida, né? Então, quando eu olho, eu vejo Deus ali e falo assim, ó, tá tudo bem, continua assim. Então, toda vez que eu vejo um coração, eu me animo, eu falo, olha, Deus falando comigo novamente, Deus mostrando para mim que está comigo. Então, assim, é uma experiência muito legal que eu tenho com Deus, assim, uma coisa, é um detalhe, mas é só quem passa, que vive, sabe o sentimento que é, né? Então, eu agradeço
a todos que nos acompanharam, agradeço a você por essa oportunidade, né? Muito feliz mesmo por poder participar, poder compartilhar. Muito feliz. Obrigada a você, Gi. Já chorei rios aqui, mas de ser edificado através do seu testemunho, né? Eu tenho certeza que falou com muitas mulheres também. As Amém. nossas vidas estão na palma da mão do nosso Deus, né? A gente não tem controle sobre nada. E como diz o apóstolo Paulo, né? Quando achamos que estamos fracos, aí o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, eu tenho certeza que é o poder de Deus sobre a vida de vocês, eu não tenho dúvida. Amém. E, ó, Gi... E você ganhou muitos corações aqui durante a live. Obrigada mais uma vez de ter topado esse desafio, de ter forças, né? Eu tenho certeza que a força vem do Senhor através da sua vida para você contar hoje com tanta propriedade, né? E uma das lives aqui que teve uma das desafiadas, ela falou, toda dificuldade que a gente passa, no final a gente é certificado. Então, eu tenho certeza que você e sua família receberam certificado para poder falar com tanta propriedade e ajudar tantas outras pessoas. Eu tenho certeza que esse testemunho ainda vai chegar, vai correr ainda por muitos lugares, porque tem um propósito através da nossa dor. Né? Tudo que a gente passa tem um propósito. O propósito é muito maior do que aquilo que nós passamos. Então, eu tenho certeza que grandes coisas ainda o Senhor fará através da vida de vocês e o Senhor fará por vocês, eu não tenho dúvida. Vejo Deus em cada detalhe desse testemunho da sua vida. Em cada detalhe. E eu quero ter a oportunidade de conhecer seu filho. Eu acho que eu não o conheço pessoalmente. Eu acho que se eu vi, ele era muito pequeno ainda. Que menino abençoado, né? Que filho abençoado. Vale a pena a gente investir nas coisas do Senhor, porque o Senhor cuida dos nossos, né? E o céu é logo ali. Em breve estaremos todos juntos, né? Esse é o nosso foco, o nosso objetivo, né, Gi? É o céu. É o céu de glória, chegarmos lá. E Deus, Ele vai cuidando de nós aqui na face da terra. E nós vamos vivendo o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, muito obrigada. Quando eu for em Araçatuba, a gente vai ter o nosso café presencial, a Caroline, a Aline, com a gente, com todas as desafiadas e o pessoal presente. Nós vamos nos reunir para esse café terapêutico presencial. E muito obrigada de mais uma vez. Gratidão a Deus pela sua vida. Você vai contar para nós quem é a desafiada desse dia ou você vai me contar depois? Como é que é? Depois. Então tá bom, depois você me manda. Mas eu gostaria que você finalizasse com uma oração por todos nós, né? E a gente intercede daqui pela sua casa também. Vai ser bem, só lá eu queria só compartilhar mais um momento aqui, dizer para você, para as mulheres que nos acompanham, para que tenham filhos, posso falar rapidinho? Eu desliguei aqui assim, de corta o áudio. Tá, assim, só queria dizer mais assim, uma coisinha, assim, como vale a pena nós, mulheres, mães, né, a gente ensinar, né, os nossos filhos no caminho que deve andar, né, porque, assim, hoje eu só tenho gratidão pela vida deles, porque, assim, são meninos, são meus filhos, assim, por isso que eu falo, vale a pena dizer não pro filho, vale a pena dizer não para o filho. Como Deus diz não para nós também, vale a pena nós também dizermos não e incentivar nossos filhos no caminho do Senhor, dizer para eles que vale a pena, porque hoje o sentimento que eu e o Marcos temos, né, é de gratidão, porque hoje a gente sabe, né, hoje nós podemos dizer, nós sabemos o que nós fizemos pela Ju e nós sabemos quem ela era. Nós ensinamos isso para ela. E hoje eu sei, nós ensinamos isso para o meu filho ainda. Meu filho ainda não é casado, meu filho está aqui. E nós ensinamos para ele. E ele sabe, né? Então, assim, desde pequenininho, nós incentivamos eles à escola dominical, a estar presente nas coisas do Senhor, a ser fiel, né, a Ele. Então, nós incentivamos nossos filhos a isso.
E hoje eu posso dizer que o nosso papel como pai e mãe na vida da Juliana, né? Eu recebi o certificado, como você, né, falou aí agora, porque hoje eu tenho gratidão, porque hoje Deus recolheu a nossa filha e nossa filha está na eternidade, né? Então hoje assim na eternidade com o pai. Então nossa filha está desfrutando, né, aguardando ali o grande dia da ressurreição. Então assim é uma alegria muito grande, né? Quando você tem essa diferença, por isso que eu falo, vale a pena dizer não para nossos filhos, vale a pena criar nossos filhos na escola dominical, ensinar, né, o devido assim, respeito, honra ao nosso Deus, né, porque lá na frente, né, eles não se desviarão desse caminho, né, então eles vão saber quem eles realmente servem, né, então nós vamos orar, né, agradecendo a Deus, e eu vou falar para você quem vai ser a minha desafiada. Eu vou falar. Eu desafio a minha irmã, Wanda, que tem um testemunho lindo também, vida de superação. Ela é lá de Ponta Grossa. E eu vi ela entrando aqui, deixa eu ver se ela tá aqui. Eu desafio ela. A Wanda eu conheci a Wanda quando eu era pequena. Ela tá aqui. Wanda, você tá desafiada. Segunda-feira que vem. Minha irmã, você tá aí, ela vai ser. Ela Eu desafio ela a participar e contar também o testemunho dela, porque é um testemunho muito lindo que ela tem também, que eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas, né? Forçado que vocês a vida dela também, tá? Você mesma, Wanda, ela respondeu eu. É você mesma, minha irmã. Segundo que vem, você está aqui com a gente. Está desafiada. É um testemunho lindo, né, de superação. E com certeza, né, Deus tem usado muito ela ali em Ponta Grossa, né, na vida de pessoas ali. Eu tenho certeza que ela tem algo especial de Deus para nossas vidas também. Tá bom? Amém. Tá bom? Estou aqui. Amém. Graças a Deus. Segunda que vem, então nos vemos, Wanda. Olha lá, ela tá rindo. Ai, mais uma vez, obrigada. Você faz, então, a oração para a gente encerrar. Estou grata a Deus pela sua vida e por todos que aqui estiveram presentes nessa live, que vão assistir depois. Em nome de Jesus, nós desejamos um dia incrível para todos vocês, um dia incrível para a Gi, toda a sua família. E em breve nós estaremos juntas no nosso café presencial. Vai ser muito bom. Bênção do Senhor. Vamos fazer o nosso café terapêutico ao vivo e a cores, presencialmente. Ansiosa por esse dia. Amém, vai ser bem. Então. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, meu Pai, por este momento tão especial, Senhor. Gratidão a Ti, Senhor. Nosso coração está cheio de gratidão a Ti por esse momento, Senhor, que o Senhor nos proporcionou de participarmos, de poder compartilhar, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. E neste momento, Deus, eu te peço, Pai, que alcance corações, meu Pai, que estão feridos, corações que estão sangrando, corações que estão entristecidos, corações que já não têm mais esperança, Senhor, pela adversidade do dia, pela dificuldade dos dias, Senhor, pela notícia ruim, Pai. Eu peço que o Senhor alcance essas vidas, meu Pai, trazendo a cura, passando o teu bálsamo, Senhor, trazendo esperança, Senhor, novamente para a vida dessas mulheres, meu Pai. Porque hoje, Senhor, eu posso dizer que o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida dos meus, o Senhor está em cada detalhe das nossas vidas. Eu posso dizer isso com propriedade, Senhor, porque o Senhor tem cuidado, eu tenho visto o Senhor em cada momento da nossa vida. E assim como o Senhor nos abençoou, o Senhor nos abençoa todos os dias, eu peço a bênção sobre a vida das mulheres que estão nos assistindo. Seja qual for a dificuldade, qual for o problema que estão enfrentando, Senhor, eu peço que a tua mão poderosa, Senhor, seja estendida sobre a vida de cada uma, Senhor, curando todas as feridas, Senhor, todas as dores, meu Pai, e trazendo uma nova alegria na vida dessas mulheres, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, meu Pai, que nos dê uma semana cheia de bênçãos, cheia de vitória, cheia da tua graça, Senhor, cheia de surpresas maravilhosas do céu, ó Pai, e que
sua bênção esteja sendo derramada sobre as nossas vidas, meu Pai. Nos dê um dia na tua presença, um dia abençoado. Pai, muito obrigado pela vida da Érica, Senhor. Obrigado pela vida da família da Érica, Senhor. Continue cuidando, Senhor, de cada detalhe, de cada momento da sua vida, Senhor. E por esse propósito, meu Pai, por essas lives que ela faz, meu Pai, que tem alcançado vidas, meu Pai. Que o Senhor continue abençoando a vida dela, meu Pai. Em o nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe grandemente. Um super beijo. Um coração. Fica com Deus. Para você. Amém. Deus abençoe. Seu dia seja incrível e abençoado. Um grande beijo, gente. Fica com Deus. Também a gente se fala no zap, Chico. Beijo. Deus abençoe. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigada a todos.